Segunda Crônicas, capítulo 18. Josafá teve muitas riquezas e muita glória, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Portanto, depois de alguns anos foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe sacrificou grande quantidade de ovelhas e de bois para ele e para os que estavam com ele, e insistiu que Josafá fosse com ele contra Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote de Gileade? Ele lhe respondeu: Eu estarei com você, o meu povo estará com seu povo e ajudará na guerra. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Jeová. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Vá, e o verdadeiro Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá disse então: Será que não há um profeta de Jeová aqui? Vamos consultar a Deus por meio dele também. Então o rei de Israel disse a Josafá: Há mais um homem por meio de quem podemos consultar a Jeová? Mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. É Micaías, filho de Imlá. No entanto, Josafá disse: O rei não deve dizer uma coisa dessas. Portanto, o rei de Israel chamou um oficial da corte e disse: Depressa, traga Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, com as suas vestes reais. Eles estavam sentados na eira que ficava junto à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Então Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz Jeová, com estes chifres você golpeará os sírios até os exterminar. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, e o Senhor será bem-sucedido. Jeová entregará nas mãos do rei. Então o mensageiro foi chamar Micaías e lhe disse: Saiba que todas as palavras dos profetas são favoráveis ao rei. Por favor, que as suas palavras sejam iguais às deles, e diga algo favorável. Mas Micaías disse: Tão certo como Jeová vive, tudo o que o meu Deus disser é o que falarei. Então ele se apresentou ao rei, e o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu imediatamente: Vá, e o Senhor será bem-sucedido. Eles serão entregues nas suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes preciso pô-lo sobre julgamento para não me dizer nada a não ser a verdade em nome de Jeová? Então ele respondeu: Vejo todos os israelitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. Jeová disse: Eles não têm dono. Que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Eu não lhe disse que ele não ia profetizar coisas boas a meu respeito, só coisas más? Micaías continuou: Portanto, ouçam a palavra de Jeová. Vi Jeová sentado no seu trono, e todo o exército dos céus em pé à sua direita e à sua esquerda. E Jeová disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele suba a Ramote de Gileade e morra lá? E um dizia uma coisa, ao passo que outro dizia outra coisa. Então um espírito veio, ficou perante Jeová e disse: Eu o enganarei. Jeová lhe perguntou: Como você fará isso? Ele respondeu: Eu irei e me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os profetas dele. Então ele disse: Você o enganará, e ainda mais, será bem-sucedido. Vá e faça isso. E agora Jeová pôs um espírito enganoso na boca desses seus profetas. Mas Jeová declarou que o Senhor sofrerá uma calamidade.
Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou e deu uma bofetada em Micaías e disse: Quer dizer que o Espírito de Jeová me deixou para falar com você? Micaías respondeu: Você terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Então o rei de Israel disse: Levem Micaías e entreguem-no a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Digam-lhes: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão e dê-lhe uma porção reduzida de pão e água até eu voltar em paz. Mas Micaías disse: Se o Senhor realmente voltar em paz, Jeová não falou comigo. E acrescentou: Ouçam isso, todos os povos. Então o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Jeosafá: Vou me disfarçar e entrar na batalha, mas você deve usar as suas vestes reais. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos chefes dos seus carros de guerra: Não lutem com ninguém, nem com o pequeno, nem com o grande, apenas com o rei de Israel. Por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram Josafá, disseram: É o rei de Israel! E foram em sua direção para atacá-lo. Então Josafá começou a gritar por socorro e Jeová o ajudou. Deus imediatamente os afastou dele. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Mas certo homem atirou ao acaso o seu arco e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. A batalha continuou intensa durante aquele dia e tiveram de manter o rei de Israel em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até o entardecer. E ele morreu ao pôr do sol.